Domingo, essa hora é complicado. São os nossos dirigentes, os problemas que não têm respeito aos profissionais que estão aí e os que estão aqui. Domingo às 7 da noite. Então vamos lá. Boa noite, Paulo. Boa noite. Eu queria que você fizesse inicialmente uma avaliação da atuação do Botafogo no jogo de hoje e também aproveitar para falar sobre a estreia do Gabriel Cortez, em linhas gerais, assim, como é que você avaliou a atuação dele hoje, primeiro jogo dele com a camisa do Botafogo? Obrigado. Bem, primeiro, homenagem a esse homem, né? Quero parabenizar a torcida. Poucas vezes, mesmo não só no Brasil, na América do Sul, eu vi um minuto de silêncio de verdade. Parabéns aos torcedores do Botafogo. Isso é respeito e valores que nós precisamos muito hoje. Então não poderia começar sem falar isso, dedicar de novo e todos os triunfos que tivermos a essa pessoa extraordinária que é o Valdir Espinosa, tudo aquilo que ele fez para a instituição e não só. Né? Sei que nós vamos ter isso bem presente sempre. Depois é o seguinte, nós, como equipe, temos nossas dificuldades, nenhuma presunção ou pretensão de querer dizer que nós já poderíamos fazer isso ou aquilo. Eu vivo de tendências, né? Então as nossas deficiências não são novidades. Tendências, sinais positivos, que se não foram na quantidade que nós gostaríamos, foram sinais positivos. Isso demonstra uma tendência, né? Então acho que a equipe foi agressiva, fez um primeiro tempo que podia ter liquidado o jogo, essa é a realidade. Teve, pelo menos, não vou contabilizar, porque eu não gosto de contabilizar, parece treinador justificando, mas tivemos 3 chances claras de gol construídas, né? E depois é aquele filme, você não faz, vai, sofre um gol que não era esperado, até da maneira como a jogada foi construída, elaborada. E o importante foi confiar, não desistir jamais, que é outra coisa que a gente pede, e fomos brindados pelo gol no final do jogo, né? O próprio Luiz Henrique, né? Que tem um potencial incrível, isso é claro, jogador muito novo, com um potencial grande, que se não teve algumas tomadas de decisão certa no primeiro tempo, no segundo teve 2, extraordinário, que demonstra que em 45 minutos ele pôde entender da importância de tomar decisões certas. Eu gostaria de valorizar muito isso, parabenizar. O Navarro também, um jogador jovem, que fez um jogo muito intenso na combatividade, né? Ajudou muito no marcar, quando a gente subiu a marcação, né? Agora tem coisas, gente, temos muito trabalho que não nos inibe de maneira nenhuma, pelo contrário, nos motiva, porque temos margem de progressão. Nada de extraordinário, né, cara? Mas é uma equipe que, como equipe, pode progredir a partir do momento em que perder alguns hábitos que, na minha perspectiva, não são hábitos de jogo, que eu quero dizer, de jogo, que a gente deve mudar rapidamente para ser mais efetivo no jogo, especialmente na posse de bola no campo adversário, né? Não podemos ter uma posse de bola estéril, inútil, em áreas que não afetam em nada o adversário. Mas isso são situações que os jogadores estão entendendo, estão trabalhando bem nos treinamentos, é um processo. Não, o Cortez bem, é um jogador que chegou fora de forma, aceleramos bem a preparação dele, é um jogador, situações naquela que ele perdeu, no treino já fez várias, mas com a direitinha dele, que ele levou para a esquerda e acabou não concluindo bem, mas esse tipo de finalização, nas vezes que vimos nos treinamentos, ele impressionou. Cara. Hoje, entra um lado emocional da estreia, também é um jovem, mas é um jogador com potencial também, né? A ser trabalhado, até o desenvolvimento que tem que ter, como outros que temos aí, que têm potencial, mas tem que continuar o desenvolvimento em termos da sua própria formação. Boa noite, Paulo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Cortez.
A gente viu você dando instruções para ele ali no campo em alguns momentos. Ele pareceu, às vezes, meio perdido na movimentação, o que é normal, que ainda está se ambientando aqui a um novo time, né? O que você viu nele dos treinamentos que ele pode fazer, que o torcedor ainda não teve oportunidade hoje, que foi um jogo meio discreto? Eu já vi jogadores que estão um ano no clube e estão perdidos dentro de campo. Então, é uma coisa extremamente natural isso aí, mas também fez coisas que demonstram uma tendência positiva, né? Muito claramente. Dar os parabéns também pela construção do primeiro gol, foi uma jogada bem elaborada ali, que chega com uma característica forte do Alex Santana, que é essa pegada de meia distância na chegada, um gol bonito, né? Mas eu creio que o Cortez, dentro dos condicionalismos, das limitações, teve uma estreia dentro daquilo que nós esperávamos. Paulo, aqui, boa noite. Tudo bem? Queria te perguntar, tudo bem? Queria te perguntar sobre o Honda. Você chegou a falar na sexta-feira. Agora é uma questão mesmo jurídica de conseguir regularizar o jogador na federação. Ele ficando à disposição já quanto a essa questão de documentação, você já pretende, de fato, que a estreia dele seja contra o Flamengo? Ou isso é algo a ser conversado até com a direção do clube a respeito desse jogo contra o Flamengo, ou um jogo fora de casa, no Maracanã, mando de campo do Flamengo? Eu já tive a oportunidade de falar aqui, é importante vocês entenderem isso. A minha visão em termos de gestão de futebol é totalmente sistêmica. Eu vejo o todo, cara. Você tem que contemplar tudo, cara. Não é essa parte a mais importante, é assim eu quero. Eu não gosto de falar eu quero. Nós temos que falar necessidades. Nós necessitamos, e não nós queremos. A vontade pessoal em trabalho de equipe não existe. Eu estou acostumado a isso e vamos ter essa visão do todo, sentar e conversar. Ainda dependemos aí da parte jurídica. Eu sei o quão complexo é um visto para um cidadão japonês, assim como já falei isso aqui, para qualquer estrangeiro quando chega para trabalhar no Japão. Com calma, com tranquilidade. O jogo é um jogo interessante, mas não tem nada de extraordinário. Nós temos que pensar no Honda para agregar qualidade na campanha do Botafogo, na trajetória do Botafogo durante o ano. Ou seja, nessa questão, pensar no todo, você pretende ver a opinião da diretoria, um melhor momento para estrear? Não, assim que eu cheguei aqui, eu falei assim, olha, eu tenho o hábito de construir tudo em conjunto, entendeu? Porque tem sempre, quando você toma ações isoladas, ela tem um impacto nas outras áreas. E gestão de clube hoje tem que ter muito cuidado nisso aí, entende? E é um caminho que nós estamos fazendo. Eu estou vendo como o presidente, o conselho gestor estão preocupados não só em fazer uma equipe forte dentro de campo, mas também qualificar ao máximo a gestão do clube, ter responsabilidade nisso. Nós vimos aí clubes co-irmãos que, infelizmente, para serem campeões, fizeram de tudo e hoje estão numa situação bastante complicada, né, cara? Surpreendente, porque era inesperado algo assim em instituições do porte. Então, nós temos exemplos aí, você tem que estar olhando sempre para o contexto, para a conjuntura, né, cara? Senão vira presunção, arrogância, vou fazer isso, aquilo, e entra naquele ciclo vicioso de não ter condições de cumprir com as coisas e traz jogador porque a imprensa e torcida pede e depois não paga e estoura sempre dentro do dia a dia do clube, né? Eu estou muito satisfeito porque o presidente, o conselho gestor, nós estamos atentos, vejo a preocupação deles em estruturar realmente o clube para poder ter uma equipe de futebol. Nós não podemos confundir time de futebol com clube, entendeu? Uma coisa são as equipes de futebol do clube, das várias categorias, a outra é o clube. Também temos exemplos aí que eu não vou nem citar em relação a como essas coisas aconteceram. Gestão responsável é fundamental, né, cara? Eu acho que os clubes brasileiros começam a entender isso. Boa noite a todos, bom descanso, bom trabalho.